só para me lembrar, a gente já discutiu ontem. Alguém quer explicar? E quando vocês explicam, vocês menorizam mais, vocês já sabem. Eu descanso um pouco a minha voz. Ó, o laranja quer dizer recurso uma gazeta. E o não laranja quer dizer que falha em rejeitar. Não, mas pro lado esquerdo, né? Não, tanto faz. Não, porque se for a equivalência do lado direito, eu acho que não rejeita. Não sei. Essa frase aí tá certa? Gente, é o seguinte, essa parte laranja, tanto essa, quanto essa, quanto essa, a gente recusa o H0. Desculpa, rejeita o H0. E aqui, ó, na parte que não tá laranja, a gente falha em rejeitar o H0. Patrícia, até na parte de equivalência superior, assim, Então, aceito o H0, que é falha em rejeitar. para aceitar, quer dizer, para falhar em rejeitar H0, não seria só a parte do inferior? Ou na equivalência? Não, todos você vai poder rejeitar, depende do tipo de estudo. Então, no superioridade, você rejeita a hipótese nula se o resultado encontrado for maior do que o limite superior da margem de similaridade clínica. Tá. Aí aqui está anotado que a parte de equivalência é porque vai estar dentro do limite, né? Da margem de similaridade. E a não inferioridade, daí vai ser a superioridade e a equivalência, né? Alguém mais quer explicar? O quê? Repetido de novo? Lembraram? Por isso que a gente finalizou ontem falando, né? O termo equivalente, que é o estudo equivalente, ele significa não inferior e não superior. Porque, ó, ele é não inferior sim, porque ele está todo acima do limite inferior da margem de similaridade clínica, ou margem de equivalência. Então, ele realmente é não inferior, porque se cair para baixo de uma margem, o limite inferior de uma margem de equivalência, né, ou de similaridade clínica, ele já passa a ser inferior, se ele cair aqui. Então, a equivalência, ele é não inferior, porém, ele é não superior, porque se caísse aqui, é o superior. E se for tudo, é o não inferior. Não é? Então, só que ele é ao mesmo tempo esse, tá? E não é esse. Por isso que fala é não superior. O que acontece? Os ensaios clínicos de não inferioridade vão ser reportados, né, em grande parte das vezes nos artigos, com seus resultados assim em gráficos muitas vezes. Então a gente tem que aprender a interpretar esses possíveis desfechos em estudos de não inferioridade graficamente. Então vamos lá. O delta vai ser essa margem de não inferioridade. Então, é definido no estudo, igual eu falei para vocês, a gente vai ter, olha, considerar uma diferença de até tanto, vai ser uma diferença de eficácia dos dois tratamentos, ainda eu vou considerar não inferior, eu tenho que estabelecer essa margem. É óbvio que eu tenho uma perdazinha de eficácia de um ou de outro, né, os números não são idênticos, mas existe essa margem que a gente calcula, e para isso existem vários critérios, eu falei para vocês para calcular, depende do estudo, etc. Então, entendam que o delta é a margem de não inferioridade. Tudo que está aqui azul, então se for até aqui, eu considero não inferior. Tá? Então vejam que numa possibilidade de resultados, e aí nós temos o zero, que vai ser assim, a diferença de eficácia, né, dos dois tratamentos é zero, ou seja, eles estiveram idênticos, vamos dizer assim, a taxa de eficácia. O tratamento que você está propondo como não inferioridade e o tratamento padrão que está sendo o controle ativo, que você está usando para comparar. Então, gente, se o seu resultado, o tratamento, ele está dentro da margem de não inferioridade, então ele não ultrapassou a margem de não inferioridade, tá? E, além disso, ele também não ultrapassou o zero, ele sempre esteve de uma forma que o novo tratamento teve menos
eficácia do que o tratamento padrão. A gente chama esse, aí ele passa a ser até superior. É aquele que eu falei para vocês que é o melhor cenário, né? O pesquisador desenha uma não inferioridade e consegue, inclusive, constatar a superioridade da droga. Cheguei. Verdade, estamos esperando aí, né? Eu tava focando no projeto. Ah, tá focando, né? Sei. Não, tava perto dele pra fazer uma coisa. Então vamos lá, olha. Se o intervalo de confiança, tá? Essa diferença que nós estamos calculando dos dois tratamentos, não inferioridade e o controle ativo, estiver à esquerda do zero, todo para o lado zero, o tratamento inclusive é superior. Então, claro, ele é não inferior, mas ele é até superior. Então você já passa a chamar ele de superior. Tá? Porque em nenhum momento, veja que é intervalo de confiança. Ó. Aqui é a estimativa ponto da amostra, intervalo de confiança. Em nenhum momento ele foi pior do que o controle ativo. Pior em termos do zero aí. Essa situação, os dois são não inferiores, sim, porque eles estão dentro da margem de não inferioridade, eles não ultrapassaram a margem. Então a gente vai concluir pela não inferioridade e também que ele não é superior. Tá? Porque para ser superior não pode cruzar a linha do zero. Né? Essas duas situações. O que acontece com essa situação, gente? O que vocês estão vendo nessa situação? Ele não é superior nem inferior. Complicou, né? Por isso que ele é não inferior, ele está dentro da margem de não inferioridade. Ele não é superior. Isso nós também, ok, estamos de acordo, não é superior, porque teria que estar todo para cá do zero. Só que ele não ultrapassa o zero de forma que em todo o intervalo de confiança ele sempre está um pouquinho piorzinho do que o controle ativo, entendeu? Uma diferença, ó, é do tratamento novo menos o de referência do controle ativo. Não deu menor que zero em nenhum momento. Então, quando a gente extrapola esse resultado dessa comparação para a população, né, com 95% de probabilidade, ele sempre ainda teve resultados um pouquinho piores, mas que não chegam a caracterizar uma inferioridade. Eles estão dentro de um aceitável. Então, lembre disso. A margem de inferioridade, ela é um limite aceitável de certa perda de eficácia que você pode ter de um tratamento em relação ao outro, tá? Então, aqui, o que acontece, olha? Por isso que ele pôs a interrogação, né? O novo tratamento, ele é não inferior, ok? Nós concordamos nisso, ele está dentro da margem, né? Então, no sentido já definido do que é não inferioridade, ele é não inferior. Porém, ele também é inferior no sentido da diferença nula não existiu. Não existiu uma diferença nula. Em algum momento, o intervalo de confiança mostra isso, né? As outras possibilidades. Então, em nenhum momento teve uma diferença nula. Os dois foram idênticos, ou até ele talvez um pouquinho melhor do que o outro, que seria se caísse para cá. Então, ele está sempre para lá do zero, né? A diferença de eficácia desses dois tratamentos, a diferença nula, ela nunca aconteceu no cálculo do intervalo de confiança, nunca deu zero. Então, assim, não é desejável esse resultado. O que seria sugestivo aqui? Mais desenhos de estudos, aumentar o tamanho de amostra, fazer outras, replicar esse estudo para a gente ver se afinal ele é mesmo não inferior ou de repente ele até começa a passar do lado de cá. Né? Essas situações aqui, ó, o que está acontecendo com essas duas, gente? Passando um pouquinho do limite, daí não dá pra concluir. Está passando um pouquinho da margem de não inferioridade, mas ainda é um intervalo de confiança, ainda está dentro da margem também. Tá? Ele está nos dois. E ele cruza o zero também. Então, quando que a gente fala, né? Olha, a diferença é não significante para o resultado em relação à não inferioridade e confuso. Por quê? Em algum momento ele foi inferior. Se cruzar a margem de não inferioridade para cá, em algum momento ele pode ser inferior. Então você não pode bater o martelo e falar, é não inferior. Lembrem dali dos esquemas dos laranjas lá. Para ser não inferior, tem que estar sempre acima daquele limite mínimo aceitável. Não Mesmo pode que a cruzar. maior parte dele esteja. Mesmo que a maior parte esteja dentro da margem de não inferioridade, em algum momento ele passou a margem. Passou a margem, não dá para concluir. Porém, gente, ele não está todo para cá. Então, você depois coloca conclusivo. O que é o ideal? Vai ter que fazer outro estudo, fazer outros desenhos e replicar essa pesquisa.
situação aqui. Aqui ele também põe inconclusivo, né? Ultrapassou a margem. Por que ele pôs essa interrogaçãozinha? O que está pegando aí, né? Apesar de ter passado a margem da inferioridade. Mais seguro? Segurança? Não, aqui até não dá para ver isso. Aqui está vendo a eficácia. Você pode ter causado dano? Não, é que ele está sempre acima do zero a diferença. Ah, porque ele não passou do zero? Isso, ele está sempre acima, na direita do zero, ó. Tá vendo? O zero é o que mesmo? O zero é a diferença de tratamento nulo, né? Que os dois são iguais em termos de eficácia. Né? Você tem uma perda de eficácia normalmente, né? Você vai ter um pouquinho, mas ali o zero seria aquela diferença nula entre os dois. Então, ó, o que a gente coloca aqui? A diferença estatisticamente significante, o resultado é inconclusivo em relação à inferioridade de magnitude do dano. Por quê? Parece que ele perde, sim, em eficácia de uma maneira considerável, porque ele ultrapassa a margem na inferioridade. Perde a eficácia ou ineficácia? Perde a eficácia. Aí tem que fazer um estudo. Sim. Esses inconclusivos, se acontecer isso aqui, coitado do pesquisador, né? E esse aqui também piorou mesmo. Aí se você... Abandona. Aí abandona, tentou mostrar uma inferioridade, mas vai ter que documentar que é inferior. Por quê, gente? Ultrapassou totalmente a margem de inferioridade. O intervalo de confiança nem entra aqui para dentro da margem. Tá? Então esse aqui nós vamos chamar de, ó, esse aqui é inferior. Aqui você vai falhar em rejeitar a hipótese nula totalmente, né? Porque no estudo de não inferioridade, a hipótese nula era o tratamento é inferior. Então você quer rejeitar o seu estudo ser significante, um P menor que 0,05, por exemplo, ou 0,01, você vai rejeitar a hipótese nula e vai falar o tratamento é não inferior. Só que se você tiver esse resultado que não cruza a margem de inferioridade em nenhum momento no seu intervalo de confiança, você vai falhar em rejeitar a hipótese nula, você não pode rejeitar. Então você vai dizer, olha, o tratamento é inferior. Professora, qual que é a diferença desse para o anterior? Não entendi. Por que você fala e no outro Esse aqui eu posso falar que ele é inferior porque ele não toca a margem. Quando ele, em algum momento, ele está dentro da margem, tem que falar que é inconclusivo. Porque em algum momento ele esteve dentro da margem de inferioridade. Então, pode ser que ele seja assim não inferior. Eu precisaria desenhar novos estudos com outros salões amostrais e tentar. Ah, não, eu estava confundindo. Para mim estavam as duas setas do inferior, mas o outro anterior era inconclusivo. Não é inconclusivo, é inconclusivo. Beleza. Ok. Bom, essa aqui é uma forma que a gente vê, tá? Que é a publicação da Consorte, que inclusive a publicação, né? Que tem as diretrizes aqui, internacionais, que regulam aí as escritas dos ensaios clínicos, etc. A gente tem isso aqui. O que aconteceu numa prova de residência do Einstein? Aí isso daqui. Sente e chora, né? Não tem como fazer, galera. Aí o detalhe é que a imagem aqui está em espelho em relação à publicação da Consorte. Aí eles inverteram o lugar onde está a margem. Então vocês vão ter que pensar. Seria central lá? Tá? Foi A margem dá pra cá. Então seria tá pra cá, entendeu? Então tomem esse cuidado se cair questão. Então agora eu quero um voluntário para tentar explicar que eu preciso descansar minha voz. por dois. É, Rila. Vai, Hiller, vai. Solta o bobó. Para a gente tentar achar a resposta aqui. A gente vai ajudando. Vai ajudar? Chegando lá, Quem quer, gente? Alguém do fundo quer? Por favor. É fazer o exercício de Vírgula. Murilo, quer? Agora explica. Murilo vai ver. Agora, maravilhoso. Então, gente, é mais ou menos o gráfico que a professora estava explicando para a gente, só que inverteu. Do lado direito, o resultado vai favorecer o medicamento testado,
para o lado esquerdo, ele vai mostrar um resultado não favorável, certo? E aí aqui essa linha que vai definir o nulo, né? Então, diferença nula. Então, quando toda essa margem de intervalo de confiança estiver para a direita, significa que ele é superior. Se ele estiver meio a meio, ele vai ser, como a pergunta é, o desfecho do resultado 2 significa, né? E aí, então, o 2 vai significar superior e não inferior, certo? Porque nessa linha aqui, quando estiver completamente para a esquerda, que é o caso do 5, vai mostrar que o medicamento é inferior, na verdade. E nessa linha, ele vai mostrar que ele é não inferior. Então a pergunta está discriminando somente o 2, que está a maior parte dele do lado indicando superior e uma outra parte do Que não passa o delta, por isso é não inferior. E o 3 é inconclusivo. Ele é superior, não inferior? Ele é Não inferior, não superior. É pra mim que é AC. Mas é. Não. Porque ele Não, seria é não AD, inferior e não superior. e superior do outro. Eu acho que tem que ser, não gente, superior. porque superior é só quando passa tudo. Quando passa tudo, então é não inferior e não superior. Isso. Meio. Não, Por que ele não é superior? Porque ele não passou completamente, o intervalo de confiança não passou completamente a linha do zero. O D seria 1. Ele cruza a linha de diferença nula, né? O D seria 1. Não pode cruzar. A letra D seria o número 1. Ninguém quer ver? Não Não. inferior e superior. Não, porque ele é superior. Sim, e não inferior. Não existe. Por que ele não é superior? Porque ele Não não passou passou completamente. Porque ele não pode cruzar o cérebro. É isso? Para ser superior, ele tem que passar completamente. Socorro, não dá pra gente classificar os outros? Por exemplo, o 3. Eu acho que ele é aquele inconclusivo. Ele tá passando Sim, mas e aí na alternativa? Não, mas só pra gente treinar. Em termos da não inferioridade, o 3, ele não é não inferior. Ele cruzou ali na letra. Seria superior, seria o 5. E o 4? Não inferior. 3 Não, porque o inferior é quando passa completamente a linha do delta. Seria o 5. Vai mostrar que ele é inferior. Esse é o inferior, não o 5. Esse aqui seria inconclusivo, né? E o 4? Seria não inferior. Não inferior. O 3 é inconclusivo. Sim. Então, 3 é vamos inferior. por isso. Não inferior. Eu tenho uma dúvida. Letra C, gente, tá? Eu tenho Claro. Sempre, por exemplo, não tem um padrão esse azul. Não, tem. Sempre eu tenho que olhar para. Aí o que você vai fazer? Qual que é a dica? E que o Murilo foi bem no alvo. Vai ter uma dica aqui em cima, ó. Que é a legenda. Um lado vai favorecer o medicamento em teste e o outro vai favorecer o controle já. Aí você vai entender que a margem está aqui, então tem que ser para cá para ser não inferior. Quando favorece o medicamento, ele é superior. Não, depende. O que a gente quer dizer assim, em relação à diferença nula, se cair para cá, está favorecendo o tratamento testado. Se cair para cá, a gente sabe que favorece o controle, então acaba caindo muitas vezes em inferior, inclusive. Então, Né? seria superior. Sim, perfeito, uma superior. Porque além dele estar, olha só o 1, além dele estar completamente dentro da margem de não inferioridade, ele está completamente acima da referência de diferença nula dos seus tratamentos. Está acima da diferença nula, que é o 0. Por isso que se acontecer isso no estudo dele, na hora da análise estatística, eles podem falar, ó, nós vamos concluir, inclusive, não só a inferioridade, nós vamos concluir superioridade. Pode acontecer. Porque não houve uma diferença aqui de tratamento que ultrapassou a margem do 0. Professora, disse que entre a linha
das regras do véu, se ficar só entre a linha zero e o véu, ele tem uma perda de eficácia, mas é aceitável. É isso. Para a direita, se ele tiver todo para a direita, ele é completamente superior, tem só ganho. Se ele estiver no meio, ele tem ganhos e ele tem perdas. Exato. Então aí ele não é superior, e também não é inferior. E também, ele ganha e perde. Ganha e perde. Exatamente. Então, Então, mais algumas? Então, 4 seria não inferior e não superior. 4 é não inferior. Sim. E não superior. Porque não Que aí é igual 2 também, né? Ué, o 4 não tá no meio, porque o Vitor acabou de falar. Ele é não inferior. É o 4 ali. Isso. Só que ele não chega a ser superior, porque ele não chega a ter esse ganho de superioridade, que ele não está todo para lá. Mas ele está dentro da margem de não inferioridade, né? Mas pode classificar desse jeito? Ele não cruzou, né? Não cruza a margem. Quando cruza, tipo o 3 ali é inconclusivo. O 3, não consegue concluir, né? Porque ele cruza a margem da não inferioridade e ao mesmo tempo ele também está para cá, das duas. E o 4 pode ser não superior ou Não superior. não? Ele é não inferior no sentido, ele equivaleria àquele que nós falamos assim, é não inferior no sentido propriamente dito de não inferioridade, porque ele não ultrapassou a margem, ok? Mas também não foi excluída uma diferença de tratamento nula, também foi excluída, na verdade, uma diferença nula, ele não ultrapassa para cá, então, não é o resultado desejado, ele é não inferior no sentido que é a inferioridade, mas a diferença dele de tratamento nula não foi em nenhum momento documentada ao zero. Então ele acaba sendo inferior nesse sentido. É não inferior, mas é inferior nesse sentido. Ele equivaleria, vamos voltar no outro, ele equivaleria a esse aqui, ó. Esse aqui. Esse é não inferior. Então, ele é não inferior no sentido de definição de não inferior, porque ele não ultrapassou a margem. Porém, ele está sempre acima do zero. No caso aqui acima, vai ao contrário, né? Invertido. Então, ele é também inferior no sentido de que a diferença nula de tratamento foi excluída. Em nenhum momento teve a diferença nula. Então, não é um resultado desejado. Então, ele é não inferior, mas ele também Ele é não inferior, mas Em relação a essa tela. por isso que tem essa interrogação. Ele é um não inferior, só que ele perdeu tanto naquela questão da diferença das eficácias, porque ele sempre foi pior do que o outro, ainda dentro da margem, mas sempre pior. Em nenhum momento teve diferença nula ou ele foi melhor. Então, você pode cumprir uma não inferioridade, mas com ressalva, vou colocar ele assim, porque a diferença nula foi excluída, em nenhum momento ele cruzou o zero. Por isso que ele fala, ele é também inferior no sentido da diferença nula, que não existiu. Que era o ideal, pelo menos existir essa diferença, ficar todo do outro lado, né? Então, pode cumprir a inferioridade, mas não vai ser um estudo com resultados robustos. É isso que quer dizer. Se acontecer isso, o pesquisador, o ideal para ele repete esse estudo com o maior tamanho de amostra para tentar chegar à conclusão. Porque é um não inferior com ressalvas. Complicado. Esse aqui é complicado também. Professora, se o intervalo de confiança começar no zero e pegar a parte superior, eu ainda falo que ele é superior. Se pegar. Não, é que assim, zero, não. Você vai ter ali algum decimal, você vai ter um na frente. Aí você vai pôr esse intervalo de confiança, né? Você vai cair para baixo. Vai ficar só cravado ali. 0,000. Entendi. Alguma diferença vai existir. Então, para ele ser superior, ele não pode ter a diferença. Pode nem estar. Não pode ter a diferença. Ele está acima da diferença. Aqui, deixa eu ver. É também no Einstein. Só isso aqui. Vamos lá, gente, ler isso daqui para finalizar? Quem gostaria de ler para mim, por favor? Não, Vai, lê. Vitória. Não, eu tenho que ler, professor? Acalma. Eu leio, não tem problema. Eu leio. Não, só ler. Acalma.
Um estudo foi realizado com pacientes que apresentavam pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 maior ou igual a 150 ml de mercúrio para aqueles com diabetes tipo 2, na linha de base, apesar de tomarem 3 ou mais fármacos antihipertensivos. Os pacientes não sofreram alteração do tratamento medicamentoso e foram alocados ao acaso para um dos 2 braços do estudo. O grupo 1, pacientes submetidos à denervação renal. Grupo 2, pacientes não submetidos à denervação renal. O desfecho final de efetividade primária foi a mudança no valor da pressão arterial sistólica após 6 meses de seguimento. Este ensaio clínico é: letra A, randomizado controlado duplo cego. Letra B, randomizado não controlado e aberto. Letra C, randomizado controlado e aberto. Letra D, não randomizado não controlado duplo cego. Letra E, não randomizado controlado e aberto. Quem dá mais? Eu também vou de A. Também A. Todo mundo vai de A? Agora alguém quer explicar por quê? Randomizado tem que ser aleatório, controlado não. Eu acho que controlado vai, sei lá, ter eficácia. No estudo precisa ser controlado para saber se o paciente está tomando ou não medicamento, e duplo cego para nem o paciente nem o médico saber que medicamento está dando. O paciente não vai saber que não sofreu uma denervação. O paciente você Não sabia disso. E aí, prof, qual a resposta? Então, não é aberto. Aberto não está aberto. Não é aberto. C de Cristo. Não é A. Não é? C de Cristo. Eu coloco assim, então. C de Cristo? Randomizado controlado. Ah, que bom. Legal. Deixa eu explicar aqui. Esse controle não é essa pressão está controlado. É o negócio de é o grupo controle. Tem o grupo controle. É do caso controle? E por que aberto? Não, você pode usar. É verdade. É que a gente usa o termo controle para os únicos que está com paralelo no fator. Esse controle pode ser controlado. Ô, Patrícia, explica por que aberto. Aberto porque como é intervenção penal, eles vão saber quem fez a mão. O aberto é o contrário do cego. Não tem como você cegar nem o médico que está atendendo, nem o paciente. É um procedimento seguro. Mas isso era consideraria na prova, né, professora? Porque a gente acertou randomizado e controlado. Faltou só o dado geral. Aberto, tem que saber que é aberto. Eu não sabia que isso era uma cirurgia. Controlado porque existiu um grupo controle. Tá? Existiu um grupo que não foi submetido à denervação. Eles tomaram todo mundo lá seus 3 ou 4 antihipertensivos, os 2 grupos, tudo bem, isso aí não diferenciou. A única coisa que diferenciou a denervação, o procedimento de interesse. Então, eu tive um grupo controle, por isso que não é não controlado, é controlado. E a gente fez a aleatorização? Sim. Onde ele fala isso? Pacientes foram alocados ao acaso. Isso é randomização. Tá? É um acaso aberto e controlado que tem um grupo controle. Ó. Olha lá, prova de residência do Einstein. Essa aqui dava para acertar. Isso, pressão, por pessoas muito refratárias, né? Às vezes chega no extremo assim. Ô, prof, se a gente não souber alguma coisa, denervação, diga denervação. Pode. Pode chamar. Se não passar, relaxa. Aline Arantes. Dona Beijo. Quer eliminar na estatística, mas também Chamar para estatística. Chamar para estatística. Pode ficar tranquilo. Não vai prejudicar esse Ô, vocês viram essa? Vou contar a presença por estatística, tá? Não da epidêmica, porque o pessoal que não está dispensado, né? Camila.
Rocha. Paula. Barcelos. Lu. Gil. Guilherme. Rádio. Presente.